Por que hater do caso Maria da Penha? Nossa, mas foi assim. Lançaram um documentário, né? Uma produtora aí lançou um documentário dizendo que todo o caso da Maria da Penha era uma farsa. Que a Maria da Penha era uma farsa. Que o marido da Maria da Penha não tinha, né, feito crime algum. Ele não tinha cometido nenhum crime. E que a Maria da Penha era uma grande de uma mulher ruim. Maria da Penha é daquele caso que ela levou um tiro. Que ela, lá de Fortaleza, que ela vai. Vamos lembrar, a Maria da Penha estava numa cama, como essa aqui atrás, estava dormindo e ela vai levar um tiro nas costas. Dormindo. E aí eu gosto de contar, eu vou contar só um pedacinho desse caso, que é muito bom. Você tem todo o tempo do mundo, não tenha pressa. Muito bom, muito bom. Eu tive que assistir essa porcaria de documentário, né? É uma porcaria, gente, é uma porcaria. Mas você imagina um documentário que vai falar de violência, né, contra a mulher feito só praticamente por homens, né? Só tem uma mulher que... Mas fizeram um documentário sobre esse caso? Sim, fizeram. Já. Já colocaram no chat? É que eu não estou querendo dar popularidade para esse documentário. Dá nome aos bois, né? Tá. Aí fizeram esse documentário. E é assim, um documentário assim, muito ruim, muito mal feito, criando uma narrativa completamente distorcida. E aí o que eu fiz? Eu conheço o caso da Maria da Penha, tenho o processo inteiro. Me debrucei novamente na leitura desse processo, né? Porque até para as pessoas entenderem, a gente lida com muitos casos, mas a gente tem até que, sabe, dar uma aliviada na cabeça. Então, você estudou... Aí você já está... Estou no caso da Vitória. Tá. Então, se eu precisar voltar no da Maria da Penha, eu preciso reler muitas coisas, porque claro, você tem ele aqui na cabeça, mas eu não sou o Google, né? A gente não é um... Eu não sou o oráculo do... Eu brinco, eu virei o oráculo do crime, a gente tem um acervo de lembrança, mas a gente tipo, não vem consegue... a bola de cristal, agora, né? Aí, o que acontece? Me debrucei de novo no processo, aí chamei os melhores, Daniel. Uma das melhores peritas em balística, psicólogo forense, advogados, delegadas, tudo que você pode imaginar, especialista em mídia, em algoritmo, tudo. Botei e falei, gente, todo mundo lendo o processo, vamos sentar e vamos discutir. Cara, aí partimos para a desconstrução do tal do documentário, que aquilo era uma loucura completa. Gente, mas que coisa, caso antigo, tem um documentário... Um caso antigo, porque existia ali, olha só... que este homem tinha sido vítima de uma grande injustiça de uma mulher maquiavélica. Ou seja... O marido, que é o Marco Antônio Heredia. E, praticamente, eles colocaram a Maria da Penha como a maior mentirosa, a maior mitômana da face da Terra. Essa mulher e o poder dela. Aí você... Olha a história. Eu tô chocado. Então é um documentário para tipo, mostrar o outro lado. O outro... o lado do cara que atirou nela. Daquele coitado, do condenado... Em trânsito e julgado, ok? Condenado. É como se eu fizesse um documentário para mostrar... Vamos mostrar o lado da Suzane Richthofen, tipo assim, para comparar. Aí o seguinte, ele num coitadismo absurdo, que ele não tinha voz, que ele não tinha espaço, que não é verdade. Aí pegamos o processo. Aí eu vou te contar partes do processo. Processo Maria da Penha. Da Maria da Penha. A Maria da Penha, ela vai tomar esse tiro nas costas e ela toma um tiro com uma arma que é a munição, é uma munição de balins, é uma espingarda. O que quer dizer isso? É uma munição para caçar pássaros. Ou seja, quando você atira, vão sair várias bolinhas, balins. Então, para aquilo, sabe? E para matar vários pássaros. Exatamente. Alvejar vários pássaros. Ela vai tomar um tiro e, nitidamente, a pessoa que atirou nela não queria acertar na cabeça. Mas ele erra a mira, ele vai acertar aqui, na parte inferior aqui do pescoço. E ela vai ficar... Ela estava dormindo, tá? Dormindo. Ela fica, não é que ela fica paraplégica, ela está paraplégica hoje, ela fica tetraplégica. Ela não consegue se mexer. Ela é levada para o hospital, assim, entre a vida e a morte. E ela vai ficar no hospital meses em tratamento. Os médicos vão tirar vários balins do corpo, das costas da Maria da Penha. E aí, quem vai dar o depoimento para a autoridade policial é quem? O marido.
E olha a história que ele vai contar, porque a história é muito boa. Não digo que histórias são ótimas. Ele vai dizer o seguinte, que ladrões horríveis, muito perigosos, ladrões que eram temidos pela polícia de Fortaleza, invadiram a casa dele. Aí a primeira coisa, nome desses ladrões. Ele é chileno, tá? O marido. João, Maria e José, mais ou menos isso, sabe? Ele É a dá um primeira nome coisa lá, que está na que vem na cabeça cabeça. dele, né? Ali, lá em Fortaleza. Aí você veja, olha o que ele fala: ladrões que eram temidos pela polícia de Fortaleza. Muito bem. A Maria da Penha tinha joias. E as joias estavam ali na cômoda da Maria da Penha. Ninguém levou. Você imagina, eu vou roubar uma casa, eu vou levar o quê? Os objetos de valor. Você vê lá, né? Imagina, você vai primeiro atirar numa mulher que está dormindo. Você vê os objetos de valor, a primeira coisa que você quer pegar é colocar aquilo no bolso. Você coloca, né? Um punhado de joia, já enfia no bolso, já vou, né? Vou me dar bem aqui. A pior coisa que pode acontecer para um ladrão é um roubo seguido de morte. É um dos piores crimes. É um latrocínio. Isso é gravíssimo. Então, a pessoa que quer roubar, ela não quer matar. Matar é tudo que deu errado. A polícia conseguiu precisar que... porque, assim, o tal do Marco Antônio vai ter um tiro aqui no braço também. Que depois a perita mostra que ele mesmo deve ter se dado aqui. Pra, tipo, falar, também fui atingido. Fui atingido. E aí o que acontece? A polícia consegue precisar que o primeiro tiro foi para Maria da Penha. Por que alguém vai entrar na casa, vai atirar numa mulher dormindo, se ele queria roubar? Aí ele conta que ele ouviu um barulhos e viu, pegou o cachorro, ele tinha um cachorro, e foi até a cozinha. Então, na parte superior da cozinha, tinha uma passagem que ele viu os ladrões correndo e um dos ladrões atirou contra ele e pegou um tiro de raspão. Olha só, da Maria da Penha, dormindo, deu um tiro nela, que era para matar. Dele foi só de raspão. E que fugiram, que eram ladrões muito peligrosos. Meu Deus. Aí, escuta só. Imagina a cara dos policiais. Escuta, não, mas a melhor parte não é essa. A melhor parte está por vir. Meu pai. Eles tentaram roubar a casa. E o objeto do roubo... Gente, juro por Deus, se não fosse trágico, era para ser cômico. Toda vez que eu lembro dessa parte, porque eu lia e relia o processo, eu falei, não. Ele não falou isso. Não, mas escuta, o material do roubo estava no carro do Marco Antônio, no porta-malas do Marco Antônio. Eu te dou um prêmio se você descobrir o que tinha dentro do porta-mala do Marco Antônio. Não tenho a mínima ideia. O quê? A joia? Não. Peraí, ele fala pra polícia que o motivo do roubo é o que tá no carro dele? Exatamente, que eles tentaram, pegaram as coisas, roubaram, deixaram no carro, não conseguiram sair com o carro e que, né, o produto Arma. do roubo estava no carro. No carro. É arma? Não. Ah, eu não vou adivinhar nunca, Carla. Olha, Deve triste. ser uma coisa ridícula. Sabe, é triste porque tem uma mulher que está paraplégica. Essa mulher quase morreu. Até hoje, né? Porque a Maria da Penha é Exatamente. viva, né? É viva. Uma enciclopédia. Exatamente. Uma enciclopédia, garrafas de bebida, Não faz sentido. um rádio, tipo um toca-fitas. E coisas que só dizem respeito a ele, de uso pessoal dele, particular dele. Que ladrão perigoso de Fortaleza. Gente, pelo amor de Deus, me ajuda, porque é forçado. Vai roubar a enciclopédia. Vai deixar o ouro e vai levar a enciclopédia. Mas eu acho que nessa hora a polícia já falou, meu amigo... Não, a polícia acreditou Acreditou na nessa teoria versão? dele um tempão. Só quando a Maria da Penha tem condição de falar lá na frente, que aí ela vai ter voz. Porque a arma, inclusive, é a arma dele. Ele tinha uma arma de balins para caçar pássaros. Aí, o seguinte, gente, como é que vai vender uma enciclopédia? Vende assim, do A até o D é tanto, do E até o G... Gente, e para quem não sabe o que é uma enciclopédia, antes da gente ter o computador, a gente estudava na enciclopédia. Então, você queria saber o que é Marte. Você ia lá na letra M, Marte é um planeta do sistema solar. Né? Então, você tinha os verbetes.
Então, assim... Mas, gente, uma enciclopédia é algo pesadíssimo e gigante. Não, mas pra que o ladrão vai querer roubar isso? Aí, o seguinte, olha só. Imagina que tem um ladrão de olho na tua casa, tá? Lá em Fortaleza. Esse homem vivia viajando. Então, se eu tô de olho na tua casa, você é uma mulher com 2 crianças pequenas, que tinha, no máximo, eu acho que tinham umas pessoas que eram babás, pessoas que arrumavam a casa ali para ela. Ou seja, eram só mulheres. Você vai esperar o quê? O cabra não tá lá, né? Eu vou dar o bote quando ela estiver sozinha com as crianças, que é fácil. Eu deixo o ouro, mas roubo uma enciclopédia, garrafas de bebida. Você vê que é um ladrão, né? Um ladrão intelectual, né? Um ladrão que quer... Que é uma enciclopédia. Gente, era tão absurdo. Eu olhava, eu falei, não, ninguém rouba enciclopédia. Gente, eu fui procurar, juro, Daniel me deu o trabalho de procurar se existiu em algum momento ladrões de enciclopédia. Você foi procurar isso? Não achei. É claro que não. Qual caso no mundo foi tem roubar ladrão de enciclopédia? Eu falei, gente, tem uma mulher que quase morreu. E assim, e ela conta, né? Ela vai contar depois, inclusive também isso é reforçado pelas pessoas que trabalhavam na casa, que ele era um homem tão autoritário, veja o ciclo da violência doméstica, que ele não permitia que as meninas, as filhas, bebessem água depois do jantar, que era para que ele não fosse incomodado, que elas tivessem vontade de urinar e ir ao banheiro. Igual eu fui agora há pouco. O nível de controle... Mas, entende, esse é o crime. Aí, o que acontece? Criaram essa versão maluca. Eu falei, não, mas essa daí não dá, não tem condição, não é possível. Pegamos, aí trouxe... mas eu só trouxe gente top de linha. Aí, perita em balística. Ela mostra como é que segura, como é que faz. Ela explica tudo, gente, eles dão um show. Psicólogo forense para, sabe, fazer... Para desmontar essa loucura. Mas sabe o que é triste? É que muitas mulheres caíram nesse engodo de que a Maria da Penha era uma desgraçada que tinha contado uma mentira. Eu falei, gente, ela é uma vítima. Aonde nós estamos que nós não conseguimos enxergar isso, que ela é uma vítima? E você sabe que a Lei Maria da Penha, ela não retroage. Ela não se beneficiou dessa lei. Quem se beneficia são mulheres dali para frente. Uhum. E assim, a Maria da Penha, para ela ser uma mentirosa, ela tinha que ser uma mentirosa, acho que é assim, a melhor das profissionais. Porque ela tinha que, inclusive, mentir para câmaras internacionais. Porque esse foi um processo que não foi só julgado aqui, né, internamente no Brasil, mas internacionalmente. Ou seja, é um avanço. A Lei Maria da Penha, ela é perfeita? Não, não é perfeita. Mas ela é um grande avanço. E ela está em processo sempre de melhorias e de aperfeiçoamento. Mas você imagina que antes a gente tinha... né? Crimes de feminicídio. Não, e assim, defesa nada. da honra, né? Sabe assim, não, porque eu posso matar a mulher porque... ela pode estar tendo um caso com aquele outro homem. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Nós estamos falando de seres humanos. Você entende quando a gente vai olhar no que a gente chegou aqui no Da Vitória hoje? O nível de violência, o nível de agressão. E assim, aí você olha um documentário dizendo que aquilo tudo era uma mentira e que ele era a vítima. E nesse documentário eles ficam fazendo... Aí o caso transitou e julgado. Sim. Não. Sim. Entrevistou o assassino? Sim. O assassino, né? A tentativa de homicídio. A tentativa de homicídio, o condenado? Sim. Tipo, eu vou falar a minha versão. E não, ele falava assim, não, porque eu vou provar. E até falei, então tá bom, que ele ia entrar com uma revisão criminal. Pois ele já entrou, a revisão criminal dele foi negada, o crime transitou em julgado, ele não tem fato novo, tudo que foi apresentado, se não não existe nada perfeito, mas assim, graças a Deus que a Maria da Penha não foi silenciada, porque quando você olha aonde, né, no laudo necroscópico, aonde o laudo de perícia, aonde o tiro pegou, era para ter pego na cabeça. Se tivesse pego aqui nessa região da cabeça, ela teria morrido. E ele não, eu chamei ele várias vezes. Você chamei, porque ele falou, não, porque nós estamos me dando um direito. Eu falei, então vem, senta na minha frente e vem conversar comigo. E não veio? Não.
Claro Mas que eu quero que você tá na minha frente. Me conta a tua versão. Porque a gente vai junto, mas aqui, né? Vamos olhar aqui o processo. Então, tá bom. Mas pro documentário falou? Falou. Não, porque o documentário, né? Ele é um coitado, né? Pro documentário Sim, ele é um coitado? Ele é um coitado. Ele é uma vítima da Maria da Penha. Uma vítima dessa mulher que estava dormindo e tomou um tiro. Mas eu percebo muito, Carla, e até te perguntar isso se é uma percepção sua. A Lei Maria da Penha, quando eu ouvi pela primeira vez, eu acho que eu era criança, adolescente. E eu falei, nossa, que importante. Porque eu venho de um lar em que meu pai bebeu durante muito tempo. E ele agredia minha mãe. Agredia batia, né? Eu tô falando isso hoje, né? Falando da minha vida, mas é importante saber da onde a gente vem pra gente entender algumas coisas. E quando eu vi a Lei Maria da Penha, eu falei, necessário, porque eu não queria ver minha mãe apanhando. Lógico. Eu não queria ver outras mulheres apanhando. Eu achei super... Falei, puta, que legal. Só que depois, eu vejo hoje em dia que a Lei Maria da Penha, por ela ser tão conhecida, tão simbólica, eu vejo que tem gente que tira sarro. Tem gente que não entende a importância disso. É muito Ficam importante. criando assim, nossa, eu vou criar a lei João da Penha, porque eu também sofro violência da minha mulher, homens falando e zoando e tal. Eu não sei como tem gente que acha graça ou acha maneiras de contestar uma lei tão importante como essa. Mas aí, talvez, aí é uma pergunta que eu faço pra você. Também não é por essa tirar esses caras do trono, porque esses caras, eles acham que eles são donos da mulher. Quando você tem uma lei que bota eles na cadeia, eles vão tentar desmerecer. Lógico, e vou além. É assim, é só a gente olhar os dados, a estatística, a quantidade de mulheres que morrem porque são mulheres. A quantidade de mulheres que sofrem violência porque são mulheres. Homens também morrem, sofrem violência? Lógico que sim, mas se você for comparar um e o outro, tá aqui. É discrepante. É como a gente chegar assim, Daniel, você sofre racismo? Não. Talvez eu sofra um racismo velado, mas eu não... Homofobia, sofro, mas... Mas, por exemplo, eu não posso sentir a tua dor, entende? Entendi, claro, Porque claro. eu chegar e falar, eu sofro racismo, aquela história de racismo reverso. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Pelo amor de Deus. Entende? Eu preciso ter empatia com a sua dor, mas eu não sei o que é a sua dor. Você entende a diferença? Então, é uma completa falta de empatia dessas pessoas, né, desses homens, que assim, gente, quem está morrendo são mulheres. Entende? Quem sofre racismo são homens negros. Essa é a verdade, mulheres negras. E não tem esse papo. Então, a gente tem que parar com essa conversinha idiota, porque é uma conversa idiota, né? Então, uma conversa idiota, exatamente. Sabe, a pessoa sente, ela sente ali na pele. Exatamente. É doído. Então, assim, esse é um número, é uma estatística. Isso é uma realidade. A gente vem de um país ainda muito desigual. A gente, assim, e a gente tem que mudar isso. Não. Porque nós estamos falando de seres humanos. Você é um ser humano, eu sou um ser humano. E entendeu? lembrando que a gente está nessa discussão agora, né, Carla? Porque eu perguntei da onde vieram haters para você dentro desse assunto da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha. Então quer dizer que esses haters, eles estavam discordando de vocês ou falando, não, ela era Sim, manipuladora. você- O tiro, é a mesma coisa que falar assim, o que ela levou, ela mereceu, ela pediu. Não, e aí tem uma associação. Porque para você falar que a mulher tem culpa nisso e levou um tiro, eu fico nervoso. Não, tem uma associação que era, como é que é? Associação. Ai, meu Deus. Eu vou até falar, merece um trocadilho também. Que é uma associação dos, como é que é? Em defesa dos homens. Como é que é? Pega o nome correto, porque eu botei mais outros 2 Bs no final. Né? Como é que é o nome da associação? Associação dos Direitos dos Homens. Tem um presidente dessa associação, né, que ele diz que ele sofre, inclusive, uma violência familiar, que a mulher tirou os filhos dele, que não sei o quê. Enfim, ele tem uma medida restritiva, ele não pode chegar perto, né? A Da esposa mulher e tem dos filhos. a guarda dessas crianças. Mas é muito bom o nome da associação. É a Associação de Defesa dos Direitos dos Homens, não é isso? Ele criou essa Associação de Defesa dos Direitos dos Homens, como se eles não, né? E aí eu terminei, né? Brancos e broxas. Bebê, brancos e broxa. Entendeu? Gente, pelo amor de Deus,